nisso. Deputados, precisamos seguir aqui com as perguntas. Vamos então continuar com o deputado Kim Kataguiri. A pergunta é a seguinte: em entrevista à CNN, Gésner Oliveira, que é um economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, ele avaliou que estabelecer limites ao endividamento do país pode ser uma proposta de nova âncora fiscal interessante. O senhor concorda com essa alternativa? Eu concordo 100%. Acho que nós precisamos de um teto de dívida. Não dá para a gente ficar passando, e isso vai na direção contrária da PEC que está sendo proposta pelo governo. Porque o que o governo está falando não é só que a gente precisa quebrar o teto de gastos, que a gente precisa quebrar a regra de ouro. O que é a regra de ouro? A regra de ouro impede que eu tome empréstimo para pagar despesas correntes, despesas do dia a dia. Por quê? Porque empréstimo serve para fazer investimento, para eu fazer um investimento que vai trazer retorno no longo prazo, que é diferente de gasto. Gasto é eu pagar uma conta de luz, gasto é eu pagar um salário, algo que vai me dar um benefício apenas agora. Investimento é algo que me dá retorno no longo prazo. Por que eu posso fazer dívida para investimento? Porque as futuras gerações vão usufruir desse investimento. Por que eu não posso pagar gasto com o empréstimo? Porque as futuras gerações vão pagar a conta, mas não vão se beneficiar disso. E é isso que a PEC está propondo. Quebrar a regra de ouro é pegar no cheque especial dos nossos futuros filhos, netos, fazer com que eles paguem uma conta de um benefício que eles não vão usufruir. Por isso que nós precisamos cortar hoje os privilégios da elite do topo do funcionalismo público, da elite privada que tem poder de lobby dentro do Congresso Nacional, para nós pagarmos as nossas contas agora e não deixarmos essas contas com o nome sujo dos nossos filhos e dos nossos netos que vão pagar essa conta e sequer vão ver, né, vão sentir o cheiro do dinheiro, pelo contrário, vão ficar apenas com prejuízo sem que a gente faça nada estruturante no longo prazo. Tinha mais um tempinho, mas agora eu faço a mesma pergunta para o deputado Guilherme Boulos, porque em entrevista à CNN, o Gésner Oliveira, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, ele avaliou que estabelecer limites ao endividamento do país pode ser uma proposta de nova âncora fiscal interessante. O senhor concorda com essa alternativa? Veja, nós precisamos, Muriel, ter um equilíbrio fiscal que não seja uma camisa de força. Ele precisa estar ligado a uma conjuntura econômica. Isso é um beabá. Se você tem uma conjuntura econômica de depressão, de crise, para você sair da crise, isso no Brasil, em qualquer país do mundo, é o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, é o que a União Europeia está fazendo no debate de pós-pandemia. Você tem que ter um maior investimento público para poder aquecer a demanda do país e, consequentemente, permitir, inclusive, o aquecimento do investimento privado. Você não pode ter uma regra estanque que independa da conjuntura econômica, né? Essa é uma questão fundamental. E é importante dizer que o Brasil tem outras regras e já tinha outras regras, como a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, antes do teto. Agora, esse argumento, né, ele não fecha. O argumento de corte de gasto ele tem sido utilizado nos últimos 6 anos no Brasil. Vai lá, faz o teto. Vai lá, faz reforma da Previdência. Vai lá, corta em todas as áreas, que você vai gerar credibilidade, o Brasil vai crescer. Não cresceu nada, não gerou emprego e, pelo contrário, a dívida aumentou em relação ao PIB. Quando a Dilma deixou o governo, a dívida era 60% do PIB. Hoje a dívida está batendo em 80% do PIB. Sendo que o Brasil se endividou, e aí a preocupação com as outras gerações, sem ter deixado nenhum ganho, porque deixou de investir. E, ao contrário, botou as gerações atuais na fome, porque não é simplesmente uma conta de padaria, gasto. O gasto ele tem retorno, tem efeito multiplicador. O Bolsa Família, a pessoa que vai ganhar, vai aquecer a economia do seu bairro, vai comprar na padaria, no açougue, na farmácia, isso vai aquecer a economia local, vai contratar mais gente, isso vai se refletir na arrecadação tributária, que hoje no Brasil, por uma deficiência, é sobretudo no consumo. Nós precisamos fazer essa leitura não de uma forma linear e precária. Deputado Guilherme Boulos,